E hoje nós vamos fazer uma aula de transformação. Vamos pegar uma peça antiga, uma peça desgastada pelo tempo e vamos pintar ela com Bauer e com Liberdade. Eu trouxe para vocês hoje esse jarrinho, ó, de lata, que está bem acabado, bem desgastado pelo tempo. A pintura que tinha nele aqui está super opaca, super sem graça e talvez, coitado, ele fosse parar no lixo. Mas nós vamos recuperar essa peça, transformar numa peça decorativa linda, em Bauer e pintado com Liberdade. Então bora lá fazer esse processo? Bom, então vamos lá começar a transformação desse vasinho. Gente, esse material é um latão e ele tá com uma tinta aqui que parece uma tinta esmaltada e muito sujo. Tá vendo esses detalhes aqui, ó? Eu lavei essa peça, levei lá na pia, passei com buchinha e detergente, deixei secar muito, lavei essa peça ontem, porque eu já ia gravar essa aula para vocês. Então, assim, lava o máximo que você quiser, tira todo o resíduo que você puder, com bucha, detergente, deixa secar bem e aí sim. Mesmo com a ideia de usar a tinta chalk, por ser uma peça muito antiga, eu prefiro primeiro passar um primer. E aí nós vamos usar o primer da Acrylex, que é para metais, para PET, garrafa PET, plástico, né, e vidro. E aí não tem segredo. Cobrir todo ele, vou usar aqui um pincel chato, ó, esse da Condor, 424-18, para passar o primer. Por ser um pincel macio, a possibilidade de ficar arranhada essa lata é mínima, né? Então usa um pincel macio para fazer essa primeira base, tá vendo? Ó, super macio, para não ficar marcado, né, com ranhura de pincel. E vamos trabalhar a área dele todinha com esse primer. Esse primer, ele fica um pouquinho fosco, tá vendo? Então, quando você for usar esse primer em alguma peça, sempre usa ele sabendo que você vai botar uma tinta, uma outra cor por cima. Porque ele não fica totalmente transparente, ele fica um pouquinho opaco. Mas é excelente para a gente usar como base, para neutralizar uma base, para que a gente possa então entrar com outra tinta e ela aderir com tranquilidade. É preciso passar uma mão generosa, né? Cobrir todas as superfícies e deixar secar bem antes da gente começar a colocar a outra cor. Então faça isso, deixa secar bem e a gente volta para começar com a outra cor. Bom, já tá todo sequinho, todo coberto. Tá vendo como ele fica fosco? Não daria para usar, por exemplo, esse primer num vidro querendo que ficasse transparente. Ele não vai ficar. Então, você pode usar ele no vidro, sabendo que logo em seguida você vai dar um tom que você quiser. Mas o primer é muito importante. Ele neutraliza todas as partes da peça que possam estar danificadas e também faz com que a tinta que a gente vai usar dê essa aderência. Eu escolhi usar a tinta chalk nessa cor nova, gente, que chama Tempestade. Olha que tom maravilhoso de azul, que lembra muito o azul baleia que eu usei na minha cadeira da sala. Quem me acompanha aqui mais tempo sabe disso. Mas a tinta chalk, inclusive, tem essa proposta, né? Ela adere direto em várias superfícies, como vidro, lata, madeira. Você pode usar ela em qualquer superfície. Como esse aqui é de latão, né? Eu achei melhor passar o primer primeiro. Mas se você não tiver o primer, você pode usar a tinta chalk. E o que você tem que fazer depois, se você não usar o primer? Usar um acabamento, um verniz mais forte, um verniz da Acrylex, aquele acrílico fosco mais forte,
em maior quantidade, de repente 1, 2, até 3 camadas para fixar bem a tinta na peça, para que ela tenha aí uma vida longa, né? Então, ó, com o mesmo pincel, agora nós vamos cobrir com esse azul maravilhoso chamado Tempestade, tinta chalk da Acrylex. Gente, olha isso, que coisa linda. Eu sou suspeita porque eu sou apaixonada com azul, né? Então, agora a mesma coisa, vamos cobrir ele todo. Se perceber que precisa de outra mão, dê uma segunda mão para poder preparar bem a nossa peça, para que então a gente fazer a nossa pintura Bauer. Então, a primeira vai ser essa base aqui. Deixa secar, confere, vê se precisa a segunda, para a gente então passar para outra parte. Bom, agora que já está tudo sequinho, eu peguei a tinta acrílica nesse tom mais escuro, de azul seco, coloquei aqui. E com essa buchinha da Condor, gente, que é toda para textura, que faz um efeito muito fofo, a gente vai pegar a tinta com a espuma, tirar o excesso aqui e criar, coloquei onde não está molhado, e criar um efeito aqui. Vocês sabem que eu adoro criar um detalhe nas bases do nosso Bauer, porque faz toda a diferença de você pintar sobre uma pintura chapada ou você pintar sobre uma base toda trabalhada, bem elaborada. Isso permite que a gente crie peças únicas, né? Olha só, uma coisa simples e que faz um efeito tão diferente. É só tomar o cuidado. Se você bater com mais força, você vai ficar mais forte o efeito. Se você bater de levinho, você vai controlando e colocando do jeitinho que você quer. E aí, com a mesma espuminha, tá? Aqui eu vou esperar secar para bater. Vamos usar um outro tom aqui, ó, que é o Siena Natural, tinta acrílica também, ó, Siena Natural Fumê, que é um tom mais amarronzado. Vou virar a buchinha do outro lado e vou fazer a mesma coisa, intercalando com o azul. Isso vai dar um efeito de uma peça mais rústica, como se fosse... Não é ainda a técnica do ferrugem, mas fica bem próximo e faz um efeito bem interessante para então a gente começar a pintar. Vou terminar essa parte, deixar secar bem, para a gente então começar a nossa pintura Bauer em toda essa peça aqui. Bom, já tá tudo sequinho, olha como já fica bonito só assim, né? Mas agora nós vamos fazer uns detalhes aqui. Então, primeiro, nós vamos usar um pincel chanfrado maior, esse da Condor, 405-12. Vamos usar o mesmo azul seco da tinta acrílica. E vamos fazer uns detalhes aqui no sombreado para dar um tchan maior aqui na nossa peça. Então, nós vamos fazer aqui embaixo, contornar toda essa volta. E em alguns detalhes aqui da peça, vai valer a pena. E eu tô usando um pincel chanfrado maior com o azul mais escuro, para logo em seguida a gente usar um outro menor com a outra tinta pra gente fazer o efeito. Aí vocês vão ver como que faz um efeito bonito.
E a gente está reformando, né, transformando essa peça aqui, mas dando um aspecto envelhecido a ela, né? Mas é diferente. Diferente de dar um aspecto envelhecido com arte do que deixar ela só com aquele jeito de acabadinha que ela tava, né? Então a gente faz, ó, todos os lugares que tem acabamento, vale a pena fazer a sombra, que vai fazer um efeito mais bonito aí na nossa peça. Aqui também na alça, ó, tá vendo que a alça tem um ressalto de um lado e do outro? Vamos fazer um lado e depois a gente faz o outro. Isso são detalhes, gente. Eu falo que quando a gente tem uma peça na mão, que a gente vai pintar, a gente tem que olhar, pensar, sabe? E tá sempre criando algo diferente, porque isso, ó, vou fazer aqui também, isso vai contribuir para que essa peça se torne uma peça única, né? Que às vezes eu sempre falo isso lá no curso, no Clube do Bauer com as minhas alunas. A partir do momento que a gente aprende as técnicas e aprende como fazer, a gente tem que se libertar e confiar na nossa capacidade de criar. E quando a gente começa a fazer isso, como qualquer coisa nova que a gente aprende na nossa vida, a gente descobre as nossas capacidades. E isso é muito bom. E quando você descobre a sua capacidade e vai trabalhar com arte, você não precisa mais ser cópia de nada nem de ninguém, você vai criar suas próprias peças. Eu não me canso de falar isso, gente, porque isso é maravilhoso. A gente pode usar a mesma técnica, a mesma forma de fazer, porém a gente é capaz de criar uma peça diferenciada. E são coisas assim, são detalhes, são toquezinhos diferentes que a gente faz que transformam realmente tudo em único. Ah, e aí agora eu vou pegar um pincel menor, a mesma linha, ó, 405. Esse aqui é o 12, que eu usei com azul, agora eu vou usar o 6, que é menorzinho. E vou usar o Siena Natural Fumê, as mesmas cores que eu usei para bater ali. Só que agora para passar aqui eu tenho que ter certeza que o azul que eu sombrei já tá sequinho, tá? Então vou começar por baixo aqui, foi onde eu fiz primeiro. E aí agora eu venho com ele menor, porque aí a sombra dele vai ficar menor. E aí, ó, vai aparecer a sombra azul por baixo e esse do Siena por cima aqui. E aí a gente vai fazendo os detalhes. Dá esse aspecto de uma peça rústica, ó, aqui, por exemplo, eu vou passar só na beiradinha, não vou passar em cima do azul. E aí vai dando esse aspecto rústico na peça. Aqui só em alguns arranhurazinhas, ó, na alça, tá? Agora vamos virar. Esses passo a passo da pintura, isso eu ensino com detalhes nas aulas do clube. Porque se a gente for fazer aqui, a aula vai ficar muito extensa. Então, se você não souber e quiser aprender não só essas técnicas de base, mas também várias outras técnicas que eu ensino lá, vai ser muito bem-vindo no Clube do Bauer, onde a gente pinta Bauer com liberdade, cria peças únicas a partir da peça, a partir do que a gente quer fazer com aquela peça, a gente cria uma arte única e vocês vão vendo que é mais fácil do que vocês imaginavam
e que vocês também são capazes de fazer. Olha, eu já tô gostando dele só assim, sem flor nenhuma, sem Bauer nenhum. Olha que fofura que isso tá ficando, gente. Tá vendo? Sempre também, outra coisa, quando for criar suas artes, elaborar projetos, sempre pensa nas cores. Aqui, por exemplo, eu pensei nas cores contrastantes, né? Para poder dar o contraste de um tom de azul com o outro. E pensei nesse tom desse siena, que ele sempre dá esse aspecto de coisa mais velha. Ó, tá vendo? Aqui eu tô só aguando ele aqui, ó, com o mesmo pincel. Só mais um pouquinho, só para dar mesmo um aspecto de peça envelhecida e rústica. E tem várias técnicas. No Clube do Bauer, quando você chega, você ganha de bônus o curso básico de Bauer, vou fazer aqui no fundo também. O curso básico de Bauer, o curso de pátina, só de pátinas para usar de base nas pinturas, tem mais de 15 técnicas diferentes lá. Se você for no meu Instagram, você vai ver várias peças que eu já fiz usando essas técnicas. E para quem gosta de coisa rústica, de coisa que lembra coisa antiga, vai amar. E eu adoro, né? Eu falo que combina muito com o Bauer. Tá vendo? No fundo aqui, ó, só deu uma envelhecida usando a própria cor siena e tá ok. Bom, agora, dá um toque aqui, que eu vi um lugarzinho que devo ter encostado a mão. Eu vou fazer por cima aqui também, ó, no sentido contrário, para criar profundidade. Quando eu uso o sombreado assim nas peças, é um pouquinho da pintura country. Quem aí pinta country vai se identificar. É uma mistura de country, de pátina, para criar efeitos únicos aí na nossa pintura Bauer. E eu acho que elas combinam muito bem, elas conversam entre elas. O resultado tem sido bacana. As minhas alunas adoram, então eu acho que elas conversam muito bem. Bom, agora eu vou aproveitar o mesmo pincel que está aqui na minha mão, a mesma tinta siena que está aqui, e vou fazer alguns movimentos como se fosse um escorrido, em alguns pontos, ó. Pego com a pontinha do pincel mesmo e vai meio que sujando, não é? Cuidado para não pintar, para não ficar uma coisa muito artificial, tá? Aqui, ó, com a mão leve, você suja, se não gostar, tira imediatamente enquanto tá molhado, porque depois que seca tudo fica mais difícil de consertar. Mas enquanto tá molhado, você pode ir criando esses movimentos. E aí eu tô usando a tinta pura, tá? Você repara que eu não molhei mais o pincel, ó, o pincel tá seco com a tinta pura aqui. Porque se colocar água para fazer esse movimento aqui, ela vai ficar transparente e não vai dar o efeito que a gente quer. Tá vendo? Sempre dando um movimento de como se fosse um escorrido, né? Um enferrujado que escorreu. Aqui na alça também a gente pode acentuar em alguns lugares. Outro, não é nela toda não. E olha só, gente. Ela tá com carinha agora de mais velha do que quando nós pegamos ela para pintar, né? Mas tá uma velhinha enxuta, não tá? Uma velhinha muito das bonitinhas. Então agora eu vou deixar secar bem isso aqui, porque agora nós vamos colocar o nosso Bauer aqui. Bom, a nossa peça já tá toda sequinha. Agora nós vamos começar a trabalhar o Bauer.
E aí, para pintar Bauer, eu trouxe para vocês o kit novo da Condor, que é o kit Bauer, que vem com 5 pincéis, olha só. São 5 tamanhos e mais esse liner aqui pra gente fazer arabescos, fazer cabinhos, do jeito que a gente quiser, tá? Nós vamos usar os menores, porque não tem necessidade dos maiores, vamos usar o 6, o 8 e o liner. E pra gente começar, eu quero apresentar um outro pincel novo para vocês, que é o pincel de aquarela da Condor, que é um pincel com água. Ele é muito utilizado para quem trabalha com aquarela, mas eu testei ele aqui, achei que o resultado é muito bacana e eu trouxe para vocês. Então deixa eu mostrar, ó. Ele aqui nessa parte a gente coloca água e peguei a tinta acrílica mesmo, a mesma que nós usamos para sombrear, para criar uma área manchada. Então olha que interessante, ó, sujei o pincel com a tinta acrílica, aperto o cabo do pincel, ele solta água, ó, tá vendo? E aí a gente vai fazer uma base aqui aguada, olha que interessante. Você pode usar isso para fazer arabescos, você pode, quer ver? Vamos testar aqui, ó, se a gente quiser fazer vírgula com ele, a gente faz. Só que é uma vírgula aquarelada. Olha que bacana, gente. Ele tem a ponta arredondada, a fibra sintética, então eu já amei. Nós vamos tirar essa vírgula daqui e vamos só usá-lo para criar uma base aqui, para a gente fazer um ramo aqui de flores na mesma base que a gente quer, que a gente usou, que é essa base, com essa mesma cor, né? Para dar esse aspecto de rústico, de envelhecido, ó. Tá vendo? E aí, se a água acaba, você aperta o pincel que ele solta mais água e você consegue fazer um efeito aquarelado. Olha que achado, gente! Maravilhoso, né? Eu amo essa coisa da Condor criar pincéis e ferramentas que facilitam tanto a nossa vida. Olha que bacana, tá vendo? Nessa área aqui que nós vamos fazer a nossa pintura. Lava logo o pincel para ele não secar, né? E depois tira a água para poder guardar. Mas por hora eu vou deixar ele aqui. Enquanto ele está secando, eu vou pegar o marrom escuro também na acrílica, mas pode ser PVA se você tiver aí, tá? Marrom escuro, vou pegar o liner do kit Bauer, que é fininho, ó, aí já é um efeito diferente. Agora nós vamos fazer um galho aqui, ó. E aí nós vamos desenhar um galho. E aí você vai poder fazer o seu aí do jeitinho que você quiser. E aí a gente pode pensar, esse galho pode ter um movimento para cima ou para baixo, certo? E aí você vai criando galinhos aleatórios. O quanto você quiser, do jeito que você quiser, tá? E o pincel liner, quanto mais você usa ele bem com a mão leve, com a pontinha, mais fininho sai o detalhe que você quer fazer. Sempre lava o pincel, gente, nunca deixa secando e nem deixa de molho aqui, ó. Esse negócio de botar pincel e deixar aqui, ó, isso acaba com o nosso pincel. Tá? Observa que eu acabo de usar, já lavo, já tiro o excesso de água e já ponho aqui de lado. Agora, nós vamos usar esse amarelo ocre. Agora eu vou trabalhar com a PVA. E aí nós vamos marcar aqui a posição de várias margaridinhas que eu quero fazer aqui. Aí com o pincel número 6 do kit Bauer,
eu vou criar miolinhos de margaridas aqui, ó. Quantas você quiser, acompanhando esse ramo que nós fizemos aqui. Esse fundo envelhecido, que é aqui que estão as nosso ramo de flores, né? O nosso floral. Cada miolinho desse aqui que eu tô fazendo vai ser uma margaridinha. E aí eu vou trazer ele um pouquinho mais pra cá. Aqui pode ter mais uma. Pra ele ficar bem coberto, nós temos que dar uma segunda mão em todas elas. E aí volta, cobrindo. Tá vendo? Ela tem o formato de um ovinho. São os miolinhos de margaridas. E eu sempre falo uma coisa, gente, não adianta você querer dar segunda mão em base que ainda tá molhada, igual tá essa aqui, ó, ó, tá vendo? Não adianta, se ela ainda tá molhada, você vem com outra camada de tinta, do mesmo jeito que você tá colocando, você tá tirando. Então, é preciso ter paciência para esperar secar, que nós não estamos tendo nessa aqui, ou então usar um secador, um soprador para agilizar aí a secagem, para que a gente possa fazer um trabalho direitinho. Mas aqui eu sei que ela tá secando rápido, porque é só uma camadinha, então dá para fazer. Mas agora eu vou esperar ela secar e pra gente poder então fazer as margaridas, ok? Bom, já tá bem sequinho. Eu peguei um pincel menor, porque no Kit Bauer, o menor pincel é o número 6, que eu usei aqui. E eu prefiro deixar ele para fazer folhinhas. Mas para margarida, como eu quero elas menorzinhas e mais delicadinhas, eu vou diminuir mais ainda o tamanho do meu pincel. Então, eu vou usar o 425-4, que ele é menorzinho, é da mesma linha de pincéis de Bauer, mas ele me permite fazer virgulinhas menores. Tá vendo? O movimento e a técnica é sempre a mesma. O que muda é o tamanho do pincel para o tamanho das vírgulas e das pétalas que você vai fazer. Se você está fazendo um trabalho maior, você pode usar um pincel maior, mas se for um pincel pequenininho, vale a pena usar um pincel menor. E aí agora eu vou preencher isso tudo aqui de folhinhas de margaridas para fazer um arranjo bem lindo aqui de margarida. E assim que tiver tudo completo, tudo sequinho também, a gente continua para a segunda parte. Esses detalhes de como fazer vírgula, de como fazer flores, não só as margaridas, mas várias outras flores, tem lá no curso básico que tá de bônus dentro do Clube do Bauer. Então, se você quiser aprender mais, corre pro Clube do Bauer, o link tá aqui embaixo desse vídeo para você aprender essa e várias outras flores do Bauer. Pronto, gente, já tá toda sequinha, tá vendo? Já pintei todas as margaridas. Tem uma aula aqui no YouTube só de margarida, se você não souber fazer, corre lá para você assistir que você vai aprender e você vai criar o seu arranjo floral do jeitinho que você quiser. Agora, nós vamos usar as folhas. E aí, eu vou usar, ó, verde oliva, tô usando a tinta acrílica. Um pouquinho do verde pistache. E mais um pouquinho de branco. Meu branco é PVA mesmo. Vou botar mais um pouquinho aqui. E agora eu vou voltar para o pincel número 6. Vamos fazer a folha com o número 8, que é um pouquinho maior. Hidratei. E aí vamos lá. Eu gosto de pegar um pouquinho
do verde com um pouquinho de branco e vou criar aqui com virgulinhas, fazer todo esse em vírgulas. E aí eu vou alterando, pego um pouquinho do pistache, mas eu vou fazer essas maiores com o verde oliva, passar por cima aqui, deixar o pistache pra gente fazer as outras menorzinhas depois. Quando a gente elabora um projeto assim com liberdade, eu falo isso, a gente precisa pensar antes o que é que nós estamos fazendo, o que nós vamos desenvolver, para ter coerência, né? Senão a gente sai só jogando aqui as flores sem muito sentido. Então a gente precisa pensar, não, vou fazer assim, aqui, e eu já pensei aqui que eu quero colocar mais uma florzinha miudinha aqui, então eu vou, por isso que eu estou priorizando as folhas maiores, com o pincel maior e com o verde oliva, para a gente poder depois voltar fazendo com o verde pistache, folhinhas menores. Tá vendo? Aqui como o meu arranjo termina aqui, eu puxei mais essa pra cá e aqui também cabe uma luzinha, certo? Essa aqui ficou meio apertadinha, vamos fazer pra cá. Aqui no meio cabe umazinha. Agora eu vou pegar a cor mineral, que ela é um tom acima do branco, para ela ficar, ela puxa um pouquinho, né, por pele. Vou voltar pro pincel pequenininho, número 4. E para ela ficar diferente da margarida. É um tomzinho a mais. Se você quiser, você pode fazer de outra cor, não tem problema nenhum. Mas eu gosto aqui dela conversar com o branco, mas sem ficar idêntico ao branco. E aí agora eu vou fazer florzinhas miudinhas aqui, ó. Até por cima das folhas aqui agora. Essa florzinha não é uma margarida, ela tem um miolo diferente que a gente vai fazer depois com pinta-bolinha. Tá vendo? E aí você vai jogando. Você pode usar outra cor, igual eu falei. Não, eu quero uma cor mais viva, não tem problema. O projeto é seu e você vai fazer como você quiser. Eu já fiz projetos parecidos com esse, usando azul mais claro, usando rosa, usando laranja. Aí vai a gosto de vocês. Mas aqui eu quis usar o mineral, porque eu quis que ficasse bem, não muito, essa deu 6, não muito carregado de cores. Tá vendo? E aí, para eu conseguir fazer essas pétalazinhas menorzinhas, é só trocar de pincel. E o que não falta é a opção de pincel pra gente trabalhar, né? Ó, vou fazer uma aqui. E aí vai criando. Isso é que eu chamo de pintar com liberdade. Você sabe fazer, você sabe pintar Bauer, mas não fica agarrada, dependendo, copiando, tendo que, naquele sofrimento, copiando vírgula por vírgula, tendo que cobrir, e às vezes não tem muita prática, não cobre direito, não fica muito bom, aí dá aquele desespero, pronto, aí desanima, acha que não nasceu para isso, mas é porque a gente fica se cobrando muito e muito presa a essas convenções, né, gente? Que isso são convenções que criaram e aí a gente fica achando que não é capaz de fazer. Se você sabe pintar Bauer, você cria o seu próprio risco. Eu falo isso direto lá no clube. Mostro para as meninas como que é possível a gente criar projetos únicos
com o conhecimento que a gente adquire. Misturar flores, é uma delícia. Eu sou uma apaixonada pelo bal e eu sou suspeita demais para falar disso, gente. Ó, detalhe aqui para um grau de dificuldade. Procura a melhor posição para você fazer a sua vírgula. Viu o que aconteceu aqui? A minha mão não estava passando aqui. E aí é só buscar um jeitinho, na paciência que a gente faz. Olha que lindeza que vai ficando. Só com margaridinhas, super simples. Ó, tá vendo que aqui eu tô pintando por cima das folhas grandes que eu falei? E a gente pode trazer uma até aqui. Esse tipo de floral você faz em qualquer peça, com qualquer formato. É só você não ter medo de fazer, que você vai fazer coisas lindas. Olha que linda. Agora eu vou continuar com esse pincel pequeno, porque eu quero as folhinhas menores. E aí, eu acho que a gente pode usar um pouquinho desse aqui, ó, do Areia Lunar, que é um verde lindo também, ó. É um tom de verde muito, quase cinza. Chama Areia Lunar. E ele vai dar um destaque aqui, quer ver? Ó. Olha como que ele vai aparecer no meio. E aí eu misturo ele com um pouquinho do pistache, do verde pistache. Em vez de mesclar com o branco, a gente pode mesclar os dois, que vai dar um efeito bem bonito. Imagina, gente, aí vai misturando, ó. Tá vendo? Eu acabo pegando do branco, pego um, pego o outro e vai criando essas nuances gostosas aqui de fazer. E aí eu te pergunto, se você tivesse aqui agora, tendo que copiar virgulinha por virgulinha dessa aqui, tem condição, gente? Ou melhor, tem necessidade? Não tem, né? A gente é capaz de fazer sim. Agora, ó, com cinza lunar, com um pouquinho do... Peguei até o mineral ali, ó. Faz por cima da outra, por cima da outra. E assim você vai criando. Ó. Pega um pouquinho do pistache. Vai criando, vai criando. E essa é a satisfação da gente poder pintar assim com liberdade. Porque a gente se permite, a gente descobre nosso potencial, a nossa capacidade. Isso é muito maravilhoso, não é? Bom, agora aqui, ó, também tem que saber a hora de parar, né, gente? Senão a gente vira inimigo do fim. Porque a gente quer ir colocando, e aí a gente acaba exagerando às vezes, sem necessidade. Então, tá ok, passa o olho, dê um confere. Aqui tá faltando. Onde falta uma folhinha para complementar o trabalho. Você vê que eu faço ela em vários movimentos, para cima, para baixo, para um lado, para o outro. Ó, ok? E agora, bom é deixar secar para não acontecer da gente esbarrar a mão onde está úmido aqui. Então, vamos esperar secar um pouquinho para a gente voltar finalizando. Gente, o nosso jarrinho já tá ficando lindo assim, né? Mas tem mais alguns detalhes aqui importantes. Vou usar o mesmo Siena Natural Fumê, vou colocar mais um pouquinho aqui, ó, bem pouquinho. E peguei novamente o pincel chanfrado menor, o número 6, com o detalhe no miolo da margarida, ó, que faz toda a diferença na parte de baixo dela. A gente faz uma sombra mais definida.
Tem várias formas de fazer isso. Eu gosto de fazer sombreando. Achei que tá muito tom sobre tom. Então, nós vamos mudar esse tom aí. Vamos colocar, então, ó, o castanho claro, tá? Esquece o fumê, porque ficou muito no tom do fundo. Esse aqui tá um pouquinho mais escuro. Eu acho que ele vai aparecer mais. Quer ver? Ah, com certeza. Tá vendo? Esse cuidado de ir observando o que fica melhor, essa é a liberdade de pintar. Você não precisa, inclusive, ficar preso. Não, não gostei. Essa aqui não combinou com o fundo que eu coloquei. Você escolhe uma maior. Tá vendo? Aqui eu precisava de uma cor mais escura para ela dar um realce. Porque senão ia ficar tudo no tom que estava embaixo. E eu não pensei nisso antes. E aí agora sim, agora eu gostei. Então anota aí que eu usei o castanho claro. E ele dá um realce no miolo da nossa margaridinha. Se você não quiser fazer com pincel chanfrado, uma outra forma de fazer isso é fazendo uma virgulinha. No lugar dessa sombra aqui, ó, o movimento é de vírgula, tá vendo? Você pode fazer uma virgulinha aqui também. Vai dar super certo. Vai ficar tão bonito quanto. Porque eu acostumei e gosto mesmo de fazer com sombra. Pronto, todos os miolinhos de margaridas prontos. Agora, com o pinta-bolinha, o menorzinho, porque o pinta-bolinha tem dois, né? Tem o de bolinhas maiores e os menores. Nos menores, ele tem 4 tamanhos. Eu vou pegar o menorzinho, vou pegar o nosso branco que tá aqui e vou fazer algumas bolinhas no miolo da margarida. Tem que ser o menorzinho mesmo, pra ficar delicadinho. Isso também depende do tamanho da margarida que você fez. Se você fez uma margarida maior, você pode usar um maior. Mas se elas estão miudinhas como essa aqui, a gente precisa que seja delicadinho. Ué, esse não pegou. Porque senão fica muito bruto, carregado. Não fica legal. São detalhezinhos, mas que fazem toda a diferença, né, gente? Pronto. E agora eu vou pegar essa chalk aqui só por causa do tom do amarelo, que eu sou apaixonada por ele, que chama açafrão. Olha que tom de amarelo lindo. Aí agora eu vou pegar um pinta-bolinha do maior. Esse aqui, ó, do conjunto maior, eu vou pegar o menor dele, pra fazer o miolinho dessas margaridinhas. Ó. Eu amei esse tom do açafrão, dessa linha da Chalk da Acrylex. Ele tem um tom de amarelo lindo. E olha como ele super combinou aqui com o nosso projeto. É isso, gente. Agora, para acabamento, é aquilo que eu sempre falo. Você vai dar o acabamento de acordo com a utilidade que você pretende dar à sua peça. Então, se é uma peça dessa, você não vai botar ela no sol ou na chuva. Mas, se você resolver colocar no sol ou na chuva, você vai ter que passar um verniz bem forte nela, né? Uma proteção mesmo. Mas se ela vai ficar numa varanda, dentro de casa, decorando lá, você pode passar o verniz acrílico, deixa eu achar ele aqui, ó, verniz acrílico fosco. Assim que tiver tudo sequinho, passa ele, espera secar, passa uma segunda mão, porque esse verniz impermeabiliza bastante, para não agarrar poeira, né? Se alguma coisa espirrar, não ficar grudada, ele protege bastante, mas ele não protege de sol e chuva. Então, dependendo daquilo que você for fazer, é suficiente. Aí eu separei aqui agora, ó, um pedacinho de fio de juta, que deve ter aqui uns 80 centímetros.
E aí a gente faz um amarradinho aqui, um charminho para completar a nossa decoração, porque uma peça rústica pede um detalhezinho desse, né? E olha que boniteza, gente! Lindinho, né? Umas flores secas aqui agora. Ele vai decorar a casa aí da minha cliente. Eu fico muito feliz com isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.